Olá, eu sou Bebel Barros, eu sou pesquisadora do Programa Criança e Natureza do Instituto Alana, mãe de duas crianças, uma de 6 e uma de 11 anos, que acampam desde pequenos, e hoje eu vou fazer uma palestra sobre a experiência de acampar com crianças e o que a gente deve levar em consideração quando a gente quer se lançar nessa aventura. Minha apresentação hoje vai abordar o conteúdo de uma publicação que o Programa Criança e Natureza do Instituto Alana lançou em julho de 2019, em parceria com o ICMBio, a Coalizão para a Unidade de Conservação, o aplicativo e guia Macamp e a Outward Brasil. A publicação trata de como e por que acampar com as crianças. Afinal, essa é uma demanda que felizmente vem aumentando. A cada ano, mais e mais famílias têm vontade de experimentar essa atividade, mas pouca gente sabe como fazer isso, onde ir, o que levar e que aspectos considerar. Então, hoje a gente vai tratar um pouco sobre esses assuntos aqui durante essa palestra. O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que nasceu com a missão de honrar a criança. Ele atua por meio de diversos programas, incluindo o Criança e Natureza, que tem como propósito favorecer o acesso e o contato direto de todas as crianças com a natureza, como uma inovação urbana e social para o bem-estar da infância e do planeta. Por que levar as crianças para acampar? Na verdade, a natureza tem o poder de tornar as crianças mais saudáveis e mais felizes. Durante décadas, meninos e meninas tiveram tempo, espaço e liberdade para subir em árvores, andar de bicicleta na vizinhança e desaparecer por uma tarde inteira explorando os limites do bairro ou da cidade. Mas, ao longo das últimas gerações, a infância mudou e vem para dentro de espaços fechados e controlados, fazendo com que muitas crianças cresçam acreditando que lá fora não acontece nada de interessante e que toda a diversão está dentro de casa e nas telas de seus dispositivos. Essa é uma tendência mundial que tem implicações profundas no desenvolvimento das crianças e também no futuro do nosso planeta. Afinal, se você cresce sem interesse e amor pelo mundo natural, o que vai te mobilizar a tentar conservá-lo no futuro? Por outro lado, estudos recentes apontam que o contato diário com a natureza, especialmente por meio do livre brincar, ajudam na promoção da saúde física, mental e também no desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais, motoras e emocionais das crianças. Por isso, precisamos pensar com urgência em caminhos de desemparedamento da infância, para que meninos e meninas possam crescer saudáveis e desenvolver um vínculo afetivo com o mundo natural. Não há uma fórmula para isso, mas a gente acredita que uma coisa é fato: precisa envolver todo mundo, pais, mães, educadores, escolas, cidades e também o poder público. O conteúdo dessa palestra, que é baseado nessa publicação Acampando com Crianças, tem como objetivo incentivar mais pessoas a experimentarem uma maneira pouco frequente de incluir natureza na vida das crianças no Brasil, acampando com elas em áreas naturais. A gente acredita que acampar é uma vivência muito especial e intensa e que é como se a gente vivesse 2 meses em 2 dias. Muita coisa acontece com a gente aprende a reconhecer nossas possibilidades e limites, a gente exercita a nossa autonomia e a gente aprende a lidar com riscos. Dormir sobre as estrelas, conversar no escuro da barraca e sentir a proximidade da natureza, cozinhando juntos ao ar livre, convivendo em família, desconectados de eletrônicos, são vivências inesquecíveis compartilhadas por pais, mães e filhos. Outra razão que nos motivou a escrever esse guia e fazer a palestra é o fato de que o Brasil é um país com muito potencial para atividade de camping em áreas naturais. A gente tem um clima propício e a gente tem lugares incríveis que, como sociedade, decidimos separar como patrimônio de todos os brasileiros, as nossas unidades de conservação. À primeira vista, acampar com crianças pode parecer um desafio muito grande, mas na verdade é mais fácil do que a gente imagina. E mais barato também. Aliás, esse é um aspecto importante. Acampar é uma das opções mais acessíveis de férias em família e mais divertidas também. Então, se você tem vontade de fazer uma viagem diferente e acha que uma aventura pode ser bacana, esse guia e a palestra é para você. A gente vai discutir aqui informações e ideias práticas para quem quer explorar o mundo ao ar livre acampando com as crianças. Um pequeno recado para pais e mães. Nós sabemos que poucas coisas são tão valiosas para os nossos filhos quanto a nossa presença real e inteira.
Acampar com eles é uma das formas mais potentes de estar presente, dividindo uma pequena barraca, cozinhando, comendo juntos, andando lado a lado. E mais ainda, escolher passar alguns dias acampando revela às crianças o valor que nós mesmos damos à natureza e o prazer que a gente sente em estar ao ar livre, especialmente na companhia dos pequenos. Vamos começar com uma dica, acampando na sala ou no quintal. Você não precisa estar num acampamento de verdade, real, para aprender as habilidades básicas e construir memórias. Afinal, mesmo o lugar mais familiar do mundo pode parecer estranho e misterioso de noite, especialmente um quintal. Por outro lado, a gente sabe que os quintais são cada vez mais raros nas cidades brasileiras, embora ainda seja possível achar alguns. Então, converse com familiares e amigos, escolha uma noite quente no final de semana e embarque nessa aventura. Os principais benefícios dessa etapa são ter uma casa ao lado. A segurança da iluminação de uma casa ou da rua é o passo anterior perfeito para quem deseja dormir sobre as estrelas, especialmente para as crianças pequenas. Construir memórias. Para muitos meninos e meninas, as primeiras lembranças de um acampamento são uma barraca no quintal de casa. E por último, testar e experimentar. Você precisa aprender a montar uma barraca ou usar o fogareiro para preparar as refeições ao ar livre? Use o seu quintal ou de um parente e amigo para ter uma ideia de como é dormir no chão, preparar uma refeição ao ar livre ou testar seu equipamento. Aonde ir? Essa é uma outra pergunta que muita gente faz para nós. Então vamos falar um pouco sobre quais são as possibilidades. Duas boas tendências para serem comemoradas são: o interesse por acampamentos vem aumentando e a oferta de áreas apropriadas também. Há bons campings localizados tanto em propriedades particulares quanto em áreas públicas. As áreas públicas mais propícias para essa atividade são os parques nacionais e estaduais, que alguns têm boas estruturas, e as áreas particulares são as reservas particulares do patrimônio natural, as RPPNs, e também os campings privados. Boas fontes de informação sobre aonde ir, perto de onde você mora, são o aplicativo e portal de campismo Macamp e o aplicativo Parques do Brasil, do Ministério do Meio Ambiente. Como obter informações sobre a estrutura disponível, o sistema de reservas e como chegar nesses lugares? A gente recomenda que você faça uma pesquisa preliminar no site desses campings e posteriormente entre em contato por telefone com a administração de cada um deles para obter informações detalhadas e precisas. Um checklist que pode te ajudar é esse aqui. Pergunte sobre se é preciso fazer reserva, qual é o valor e a forma de pagamento, como chegar à área de acampamento, se tem estacionamento perto, porque imagina que você vai estar de carro com um monte de equipamento no carro e vai precisar estacionar perto para poder descarregar, se há banheiros, se há área de cozinha e se há passeios próximos. Lembre-se que nos parques, nas unidades de conservação, não é permitido levar animais domésticos e também não é permitido fazer fogueiras. Se você, se a sua família, já gostam de acampar e querem experimentar um passo além, as travessias são uma ótima opção. O ICMBio tem trabalhado de forma consistente no sentido de oferecer trilhas com pernoite, conhecidas como travessias, dentro dos parques nacionais, como uma parte de um movimento amplo de abertura dessas áreas para o uso da sociedade. As travessias nada mais são do que trilhas longas, onde a ideia é caminhar e acampar em áreas remotas, ao longo de 2 ou 3 dias, carregando todo o equipamento e alimentação em mochilas. Essas são 2 crianças que fizeram a travessia Rui Braga, uma das mais tradicionais do Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro. O que levar? Antes de pensar no que levar, lembre sempre de incluir as crianças em todas as etapas do processo. A seleção do que levar e do que deixar em casa, a montagem das mochilas e das barracas e o preparo das refeições. Elas vão adorar ver suas sugestões incorporadas e colocar a mão na massa em todas as fases do acampamento. Lembre também que não é preciso comprar todos os equipamentos recomendados a seguir para as primeiras viagens. Converse com seus amigos e parentes e procure emprestar sempre tudo que for possível. Isso vai ajudar você a testar o que funciona mais para você e sua família e depois priorizar o que de fato faz sentido adquirir. Algumas dicas sobre o que levar, especialmente pensando nas crianças. Primeiro, mochilinhas com lanternas, bonés e equipamentos especiais.
Isso vai ajudar as crianças a ter sempre à mão essas coisas importantes para elas e também vão acostumá-las desde pequenas ao peso de uma mochila de caminhada nas costas, né? Segundo, leve sempre um diário de viagem, um caderno e lápis ou giz de cera para que elas possam registrar as experiências e as suas descobertas no final do dia. Leve também binóculos e guias de campo sobre aves, sobre constelações ou geologia das paisagens que vocês vão conhecer. E por último, rádios daquele tipo walkie-talkie fazem muito sucesso com as crianças durante esse tipo de atividade, os acampamentos. A nossa publicação, ela tem um detalhamento bem extenso sobre que tipo de equipamento levar, as roupas, os sacos de dormir, lanternas, calçados. A gente não vai entrar nesse tipo de detalhe aqui na palestra, porque não dá tempo, mas a gente recomenda que vocês leiam depois com cuidado as recomendações que a gente traz sobre os equipamentos básicos. Nós também temos uma seção bem extensa sobre kit de primeiros socorros, o que levar, né, considerando que a gente vai estar numa área remota, longe de acesso a hospitais de primeiros socorros, e também a gente tem uma seção bem extensa sobre segurança. A gente acha que esse é um assunto extenso, né, e, portanto, a gente recomenda que as nossas orientações de segurança são apenas uma lista entre muitas outras possibilidades que a gente não conseguiu mencionar. Nós elaboramos esse conteúdo com base em cursos de primeiros socorros e educação ao ar livre, estruturadas por organizações especializadas, muitas delas lideradas por médicos e paramédicos. A gente também recomenda que você converse com seu pediatra sobre essas e outras recomendações que ele ou ela considerem relevantes. Falando um pouco sobre alimentação, a gente recomenda que as refeições sejam bem populares e divertidas. Cozinhar no acampamento é uma das horas mais legais para as crianças. Elas adoram participar do preparo das próprias refeições e podem ajudar muito, cada uma dentro da sua faixa etária. Então pense no que levar que seja fácil de preparar e que as crianças possam pôr a mão na massa. Um outro aspecto a considerar também é mínimo impacto. Acampar é uma oportunidade muito potente de conversar sobre a nossa relação, né, dos adultos e das crianças, com o ambiente que a gente está visitando e todos os seres que vivem nele, os humanos e os não humanos. E praticar atitudes de respeito e cuidado. Afinal, qualquer que seja o lugar onde a gente vai acampar, nós sempre vamos ser visita. No mundo todo, há um movimento que pesquisa e discute a ética que está por trás das técnicas de mínimo impacto ambiental e social, e suas recomendações vão muito além do simples traga o seu lixo de volta. Assim como nas cidades procuramos adotar práticas cada vez mais sustentáveis e respeitosas com o ambiente e com o outro, no campo também precisamos pensar sobre esse tema. Nesse sentido, o ICMBio recomenda que todos os visitantes sigam os 8 princípios do Guia de Conduta Consciente em Ambientes Naturais. Mais do que simples regras, trata-se de um conjunto de diretrizes adotadas em vários países que visam inspirar uma ética da vida ao ar livre, baseada em segurança, em cuidados e em respeito. Aproveite essa oportunidade para educar a si próprio e as crianças sobre a importância de adotar práticas de mínimo impacto e conservar os lugares que são o hábitat de outras espécies, o lar de populações tradicionais e o patrimônio de todos. São eles os princípios, então. Planejamento é fundamental, você é responsável por sua segurança, cuide dos locais por onde passar, das trilhas e dos locais de acampamento, traga seu lixo de volta, deixe cada coisa em seu lugar, evite fazer fogueiras, respeite os animais e as plantas e seja cortês com os outros visitantes e com a população. Agora vamos falar um pouco sobre como ter uma boa experiência acampando com as crianças. Uma das nossas maiores expectativas como adultos é que as crianças desenvolvam uma relação de amor e apreciação pela vida ao ar livre e pelas experiências incríveis que podemos experimentar juntos do lado de fora. Na final das contas, a gente nutre uma esperança de que elas desejarão sempre ir novamente para a natureza na próxima viagem em família e continuem a frequentar áreas naturais quando começarem a planejar suas próprias viagens. A gente também deseja que elas se divirtam muito com tudo que há de simples e ao mesmo tempo essencial no mundo ao ar livre. A gente acha que é um aspecto fundamental para que isso aconteça.
as crianças precisam viver uma progressão que vise experiências prazerosas e estimulantes, e não uma vivência forte demais que as amedronte e façam preferir visitar áreas mais estruturadas, né? Então, vamos falar um pouco sobre algumas sugestões de como conseguir isso em relação aos acampamentos. Primeiro, crie uma tradição. Acampar não é uma atividade rotineira para a maioria das famílias. Envolve planejamento, organização e esforço. Mas é muito bacana que se torne mais uma, né, das pequenas tradições familiares que a gente cria. Uma viagem que faça parte do calendário anual da família, assim como as festas de aniversário. Pode ser sempre para o parque que vocês mais gostam, ou para um camping diferente a cada viagem. Pode incluir um desafio novo a cada ano, ou ainda uma família convidada. O importante é que seja um evento esperado com alegria por todos, porque tem sentido, afeto e muita aventura envolvidos. Expectativas baixas e uma atitude flexível contribuem para uma atividade mais legal. Não imagine que seus primeiros acampamentos serão aquela experiência de filme. Imprevistos acontecem e você certamente vai ter que lidar com uma barraca que pinga dentro, roupas enlameadas e uma ida ao banheiro no meio da noite. Essa foto aqui mostra uma caminhada que aconteceu durante 3 dias de chuva, uma travessia, e foi muito importante ter uma atitude flexível para que a viagem fosse legal, né? Procure o equilíbrio e respeite o tempo e o interesse das crianças. Acampar e conhecer um parque ou uma área protegida pode ser muito cansativa para adultos e crianças. Montar acampamento, cozinhar, caminhar, brincar. Então, procure reservar tempo para o descanso também e dose as atividades e passeios cuidando para que todos se sintam bem. Para isso é fundamental respeitar o tempo e o interesse das crianças. Uma trilha, por exemplo, que na placa diz que vai levar 1 hora para ser percorrida, provavelmente levará 3 ou 4 para ser feito por uma criança de 5 anos. Ela vai querer parar, observar, por exemplo, um formigueiro, um pequeno curso d'água, e vai curtir muito mais o passeio se o seu interesse e o seu tempo forem respeitados. Lembre também que a natureza em si já é uma grande atividade. Então, não se preocupe em propor atividades para as crianças o tempo todo. Deixe que elas explorem o ambiente com autonomia e descubram suas próprias brincadeiras. Mas, por outro lado, tem algumas sugestões na manga que possam estimulá-las a interagir com o ambiente natural na sua companhia, como, por exemplo, um livro sobre aves que habitam o ambiente onde vocês vão acampar. Lembre também de cuidados especiais sobre barulhos e equipamentos digitais. Acampar é a experiência ideal para a gente aprender a valorizar o silêncio e redescobrir os sons da natureza, usufruindo de toda a atmosfera de calma e serenidade que há nesses lugares tão especiais. É também uma ótima oportunidade para deixarmos celulares e outros dispositivos digitais desligados, nos libertando de hábitos urbanos. Convide outras famílias. Pode ser uma boa estratégia ter companhia nas primeiras aventuras. Os adultos compartilharão os desafios e as alegrias relacionadas a equipamentos, alimentação e logística, e as crianças poderão brincar e explorar o ambiente juntas. Mas assim que você e sua família se sentirem seguros, planeje uma viagem a sós. Esse tempo juntos, apenas entre vocês, é muito valioso também. Reflita sobre os riscos envolvidos e o que as crianças e você vão aprender com eles. Quando a gente se lança em uma aventura numa área natural de verdade, como um parque nacional, por exemplo, é fundamental aceitarmos lidar com os riscos envolvidos. Eles existem e nossa recomendação é que você se prepare adequadamente para lidar com eles. Esperamos que essa palestra e o manual Acampando com Crianças ajudem nesse sentido e recomendamos que você procure outras fontes de informação e ajuda especializada. É claro que, como pais e mães, a gente se preocupa com os riscos dessa experiência e não há como negar que eles existem mesmo. Não só os inerentes ao contato com a natureza, como picadas e alergias, insolação ou hipotermia, mas também aqueles advindos da lida com fogareiros e o preparo dos alimentos. Mas é vivendo que se aprende. E quando uma criança vive situações desafiadoras na companhia de adultos nas quais confia e que estão ali para mostrar que é possível superá-las com cuidado, técnica e respeito pela natureza, ela estará muito mais equipada para lidar com situações semelhantes no futuro. Por último, lembre que no Brasil acampar também é cultura.
Porque, ao contrário do que acontece em muitos outros países, no nosso país, os territórios que protegem a fauna e a flora também são o lar histórico de inúmeros povos e comunidades tradicionais. Então, esteja atento a isso e procure valorizar cada oportunidade de interação, aprendizado e encontro. Embora a diversidade cultural desses povos e comunidades seja enorme, eles guardam um importante elo. Todos têm seu modo de vida organizado pela forte presença da natureza e dos ciclos vitais. Possibilitar que as crianças conheçam e vivenciem as manifestações ligadas aos modos de fazer, viver e criar das pessoas que elas irão encontrar no campo contribuirá para que valorizem nossa herança cultural e a profunda relação com o mundo natural. Talvez essa experiência mostre a elas também que o caminho para uma sociedade sustentável passa não apenas por avanços tecnológicos, mas também pelo conhecimento guardado por esses povos e comunidades. Lembre-se de orientar os pequenos de que somos visita nos lugares onde a gente vai acampar e que devemos respeito, gentileza e agradecimento tanto aos moradores locais quanto aos outros seres que vivem ali. Esteja preparado, vai ser trabalhoso e as crianças vão ter medo e podem não gostar. Sejamos realistas, caminhar, acampar e fazer qualquer atividade ao ar livre com crianças é muito trabalhoso. Não desanime e comece o quanto antes. Apresente às crianças as atividades no mundo natural enquanto elas são pequenas e faça disso parte do repertório do que vocês gostam de fazer em família. Se seus filhos já são maiores, lembre-se de que nunca é tarde para começar. Assim, eles terão a chance de construir uma relação de amor e prazer com a vida ao ar livre. É muito comum que as crianças tenham medo de suas experiências na natureza. Procure tratar esse sentimento com respeito e transmita segurança a elas. Para isso, é fundamental que você também esteja seguro do que está fazendo e não esteja além dos seus próprios limites. Gradualmente, à medida que forem expostas a uma progressão cuidadosa, elas ganharão mais confiança e se sentirão cada vez mais confortáveis. Essa é a capa da nossa publicação, né, que trata um pouco desse conteúdo que foi abordado durante essa palestra. Ela chama Acampando com Crianças e é uma iniciativa do Instituto Alana, realizado pelo Programa Criança e Natureza e com apoio da Coalizão Pró Unidade de Conservação, do ICMBio, do guia e aplicativo Macamp e da Outerbound Brasil. Ela está disponível para download nesse link aí embaixo. Em PDF e tem esses conteúdos e muito mais, uma série de listas de referências, de materiais de apoio interessantes e pode ser um super começo para você desvendar esse mundo do acampamento do lado de crianças pequenas e grandes. E para finalizar, a gente colocou também 2 ilustrações feitas por uma menina de 8 anos, a Dora, que acampa desde pequena com seus pais e registrou isso durante muito tempo no seu pequeno diário. Aqui é um manual de acampamento, onde ela mostra um pouco das roupas e dos equipamentos que ela teve que levar nessas experiências ao lado do pai e da mãe dela. Fica como inspiração para quem quiser ter esse tipo de experiência também com seus filhos e filhas. Muito obrigada e até mais.